Muito bem, começamos mais um vídeo da semana. Neste vídeo, entre 10 e 12 minutos, nós falamos de assuntos da atualidade, falamos de temas, de personalidades, enfim, de assuntos que interessam as pessoas e que geralmente a mídia não enfoca. Eu vou falar hoje com Audálio Dantas. Audálio Dantas, jornalista, escritor, sindicalista, parlamentar e meu amigo. Eu trouxe aqui um livro muito bacana que o Audálio escreveu sobre o Lula, esse moleque aqui é o Lula, o menino Lula. História do pequeno retirante que chegou à presidência da República. E diz aqui a certa altura na contracapa: a história que se conta neste livro é, na verdade, a de um homem que atravessou o tempo da infância sem alegria, que dizia que faltava pão e faltava água. Exato. Então pergunto ao alagoano Audálio Dantas: Audálio, como é que foi a vida do menino Audálio? É uma pergunta que eu não estou acostumado a receber, mas a vida do menino Audálio talvez tenha sido mais complicada do que a do menino Lula. Brincou? É, porque eu sou 2 vezes migrante. A diferença é essa. O Lula foi uma vez só, eu fui 2 vezes. Ele veio de Pernambuco para São Paulo, para Santos. A primeira vez, eu tinha 4 anos por aí, vim de navio, que é uma viagem que muita gente não imagina, né? Para mim foi a descoberta do mundo, né? Entendi. Mas essa... E você veio de navio de onde para onde? De Maceió para Santos. Para Santos. E de Santos para o Planalto e do Planalto para o resto do estado. Certo. Bom, eu vim com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Depois, essa primeira migração detonou uma série de problemas, inclusive a separação dos pais, porque é uma desintegração. A migração desintegra, não é isso? No caso da família Lula, houve uma desintegração muito grande também. Sim, sim. E eu voltei para os braços da avó. Felizmente havia uma avó. Para Alagoas. Alagoas. Lá fiquei uns 3 anos, né? E depois a segunda migração, se você quer acreditar ou não, eu vim sozinho. E que idade tu tinha? 12 anos. Meu Deus. A única coisa é que eu acompanhava uma família de imigrantes, uma grande família de imigrantes, que eu fui entregue aos cuidados deles, que simplesmente ao chegar, essa viagem incluiu trem de propriedade à beira de São Francisco a Salvador, Juazeiro, trem, vapor, gaiola, Pirapora, trem, São Paulo. Uma loucura, tá. Uma loucura. E quantos dias essa segunda migração? Eu não me lembro, mas deve ter sido assim, mais de 20 dias. Mais de 20 dias. E na antiga estação do Norte, o chefe daquela família me perguntou, porque ele ia continuar para o interior. Ele disse: você sabe se localizar? Que eu negociei. Porque eu me lembrava da primeira vez, da casa da minha avó, que morava aqui no Alto Santana, etc. e tal. Simplesmente tomei um bonde, outro bonde e cheguei à casa da avó. E desde então eu estou por aqui. Está aqui para contar a história. Audálio Dantas, você de lá para cá, praticamente 8 décadas. 8 décadas. E hoje, homem com mais de 80 anos, Audálio, que balanço você faz assim da sua vida profissional, pessoal, política, porque você foi um dirigente sindical. Aliás,
o melhor presidente do sindicato, do meu sindicato, Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, e um excelente deputado federal. Que balanço você faz dessa trajetória que é longa? Só um parênteses. Eu fui em pesquisa, aquela pesquisa anual que se fazia nos países, considerado o melhor deputado da bancada de São Paulo. Que bom. Na legislatura de 79, 83. E outra é entre os 10 melhores do Brasil. Quer dizer, eu não me arrependo, não. Eu cumpri a minha missão. O balanço é o seguinte, eu acho que não tem essa grandeza do menino Lula, mas eu consegui vencer obstáculos. E eu acho que isso, vencer obstáculo, deixa a gente treinada para conseguir vencer novos obstáculos. Audálio, você é escritor, ficção, escreve muito bem e também fez muitos livros, reportagens, livros até com caráter histórico, como este livro sobre a vida do Vladimir Herzog. Por que você enveredou para, digamos, a literatura? Você vê isso como uma consequência natural do jornalismo ou mais da época da reportagem? Eu acho que é uma consequência. Quando você tem a tendência, digamos, literária, o jornalismo é um passo importante, muito importante, porque você aprende até que muito escritor famoso no mundo inteiro não consegue fazer. Você aprende a fazer a síntese das coisas, né? Eu acho que isso ajuda muito. E foi o que aconteceu comigo. Aliás, por falar nesse livro, As Duas Guerras do Vlad Herzog, é sempre bom lembrar. Ele foi lançado em 2013. Eu tive 2 jabutis no mesmo ano, e o que foi o livro do ano de não ficção. Olha aí. O livro do ano do Jabuti de não ficção e também o Juca Pato, que é da União Brasileira de Escritores, que antes de mim, eu só posso dizer que eu sou um vencedor, cara. Sim, sim. Antes de mim, Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Zé Américo de Almeida. Só esses caras? Hã? Só esses caras? É só esses caras aí. Aí eu parei assim, de porra, eu não posso reclamar, não posso reclamar, não. Perfeito. Ô Audálio, o jornalismo está passando por uma transformação muito grande devido ao impacto das novas tecnologias. Você escreve muitíssimamente bem, eu não preciso dizer isso, mas eu gosto de texto bem escrito, eu aprecio, eu sou um jornalista de texto. E eu vejo textos horripilantes, Audálio. Erros grosseiros e chocantes que são cometidos cotidianamente. Como é que faz para dar um apuro de texto? Porque esse apuro também ele influi na qualidade da informação. Como é que faz? Gostei do horripilante. O Humberto Eco escreveu recentemente um livro em que ele diz uma coisa fantástica. Ele disse que a internet... Isso não quer dizer que eu seja contra, não. Eu acho muito bom as novas tecnologias, né? Mas a internet fez com que aqueles caras que discutiam no boteco, de repente se sintam à vontade para dizer todas as besteiras que eles querem dizer, porque tem a seu serviço. Agora, o pior é o seguinte, é que tem muito jornalista que não aprendeu a escrever quando estava na escola, na universidade, inclusive, e vai para a internet escreve besteira. Sim. Besteiras diárias e sintéticas, né? Porque dizem que a vantagem da internet é que a coisa tem que ser rápida, para as pessoas não cansarem. As pessoas não cansam do texto, mas cansam da burrice que transmite. Sim. Bom, a propósito disso, um pensador atual, esqueci o nome dele nesse momento, ele disse uma coisa, o seguinte, perguntaram sobre a vantagem da instantaneidade da informação, né? Disse, é uma vantagem, mas eu posso dizer uma coisa,
Ninguém precisa saber o que acontece no mundo a cada 5 minutos. Correto. É verdade, não precisa. É uma espécie de patologia isso. Porque se eu quero saber o que está acontecendo no mundo, eu quero saber em conclusão, eu quero Sim. saber a coisa mais analisada, e não apenas umas besteiras que o cara escreveu. Audálio Dantas, você gosta muito do Graciliano Ramos. É meu ídolo. Por que você, no bom sentido, cultua o Graça? Bom, primeiro porque eu sou um autodidata, assim como ele. O Graciliano Ramos era um autodidata. Ele me ensinou a escrever. Olha. Tá? Eu acho que se todos os jornalistas prestassem atenção no texto do Graciliano Ramos, seja em romance histórico, seja a tragédia da seca, seja um romance de fundo psicológico como Angústia, etc., está sempre presente o texto que é despido de enfeites. Sim. Né? Quer dizer, um texto pode ser poético, bonito, sem precisar o jeito de dizer, fazer literatice. Firulas. Não adianta fazer firula. Adianta o cara dizer as coisas bem, só isso, com propriedade. Dizia o Graciliano que a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. A palavra diz. Então acabou, não precisa inventar nada. Audálio Dantas, nós estamos chegando aqui ao final do vídeo, mas eu vou pedir licença aí ao Fernando para a gente estender um pouquinho, porque eu quero falar sobre uma figura recentemente desaparecida, né? Sua figura pública, histórica, persistirá certamente, que é o Fidel Castro. Morreu aos 90 anos e tratado em toda a imprensa mundial como comandante da Revolução, como chefe de Estado, como líder do país. Herói popular. E na Folha como ditador. A mesma Folha que chamava o Garrastazu Médici de presidente. Folha de São Paulo. Então, você chegou a ter contato com o Fidel quando deputado aqui no Brasil, foi a Cuba e lá se encontrou com o Fidel. Eu queria que você, por gentileza, sendo breve, seguindo aí o nosso Graciliano Ramos, me falasse o que você sentiu, qual foi a impressão que você teve do Fidel e que impressão você guarda dele? Bom, para ser rápido, a coisa que mais me impressionou no Fidel foi parece isso, pouca gente faz, a espontaneidade dele, a maneira com que ele define as coisas, ele definia as coisas. Ele conversou nessa viagem que eu fiz lá por conta própria, não foi por conta da Câmara dos Deputados. Ele conversou 4 horas com o nosso grupo, entre os quais estava o nosso companheiro Fernando Moraes e até o Roberto Freire. Bom, e o seguinte, ao ouvi-lo falar, eu entendi, e as razões que ele expunha, eu entendi porque o povo cubano o tinha como grande líder, capaz de ir para a rua todas as vezes que houvesse a necessidade de se afirmar o povo como dono do seu país e não submetido ao país estrangeiro. E o Fidel encarnou isso, até com uma certa capacidade de humor que muita gente ignora. Agora, o fato da mídia aqui, ou o jornal, a Folha de São Paulo, continuar chamando de ditador, e enquanto chamou os presidentes generais da ditadura militar de presidente, até hoje eu me recuso a chamar de presidente. Então, isso aí é um sinal de que a imprensa está a reboque de um certo movimento
movimento de conservadorismo que está tomando conta do Brasil, conservadorismo que vai terminar por destruir as nossas condições de ascensão como país. De repente, quem vai mandar é a estupidez que desfila pela Avenida Paulista, que não sabe por que está desfilando. É a consagração da ignorância, como o sujeito que escreveu um enorme cartaz dizendo que apoiava o Sérgio Moura. Você viu isso? Vi. Pois é, o sujeito não sabe nem o nome daquilo que ele acha que é o salvador da pátria, né? Então, eu acho que nós devemos discutir muito essa questão e essa mídia que induz a esses movimentos de ignorância. Perfeito, eu quero agradecer muitíssimo ao Audálio Dantas, nós ficaríamos aqui 4 horas, que nem o Fidel ficou falando com você lá em Havana, mais que 4, porque o Audálio tem muita história para contar, tem um acúmulo de experiência de vida, tem uma trajetória em linha reta, tem muito a nos ensinar. Audálio, muitíssimo obrigado, um forte abraço e a gente se vê por aí. Muito obrigado.